Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Jonas Santana, eu estou no quarto ano no curso de jornalismo da USP. Eu e a Laís Martins, que está no terceiro ano no curso de jornalismo na Casper Libero, fomos convidados a participar de uma palestra para o Ensino Ilimitado para compartilhar sobre as nossas visões do jornalismo nas nossas instituições. E antecipando que eu passei do tempo, era pra gente ter 10 minutos cada, e também que na minha apresentação a internet ficou muito ruim. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E caso tenha muitas dúvidas, eu posso até pensar em fazer outro vídeo. Enfim, gente, muito obrigado pelo interesse e é isso. Espero que vocês gostem. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela. Eu fico com dúvida de onde olhar porque eu tô com dois monitores, tá, gente? Eu sou a Isabela Queiroz, sou aluna da FBC, ex-representante de Química do Ensino Ilimitado, e hoje a gente vai ter a palestra de jornalismo e do BCH, nesse momento agora. BCH é o Bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal da ABC, e nós temos dois alunos aqui de jornalismo com a gente, a Laís e o Jonas. Gente, se vocês puderem se apresentar, por favor. Claro. Bom, gente, como a Isa falou, meu nome é Laís, eu sou estudante agora do terceiro ano de jornalismo da Casper Libero. E oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jonas, eu sou estudante do quarto ano de jornalismo da USP, da Escola de Comunicações e Artes. Isso, show de bola. A gente vai começar com a Laís, então, tá, pessoal? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, com a apresentação dela. Aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, só para saber? Não. Ah, sim. Tá aparecendo? Sim, eu tô. Tá. Beleza, então a fala é sua, Laís. Obrigada, Isa. Bom, gente, como eu já falei, eu estudo na Casper Libero, né? Hoje eu tô no terceiro ano e eu vou começar falando para vocês primeiro sobre a Casper, né? No próximo slide tem uma foto da fachada dela, porque eu mesma não sabia onde era a Casper. Se você já passou na Paulista, você já deve ter visto o prédio, mas nem pensou que era uma faculdade. Nesse prédio tem a Gazeta ali embaixo e em cima tem a torre da Casper, né? Que a gente fala que é da Casper, mas na verdade é uma torre de transmissão, porque no prédio tem a emissora, a Gazeta também, a Rádio Gazeta. Então aquela torre ela transmite o sinal para a cidade de São Paulo e, se eu não me engano, até para o Brasil também. Ali as pessoas de vermelho são os bichos que a gente estava dando trote nesse dia. Se vocês forem para lá, vocês provavelmente vão levar o trote no escadão. Agora no próximo slide, sobre a minha jornada com o jornalismo, a real é que o jornalismo ele sempre foi a minha primeira opção. Mas no meu ensino médio eu comecei a ficar muito indecisa, porque muita gente queria dar pitaco, né? Acho que vocês que estão pensando em fazer jornalismo já escutaram alguns parentes falando que jornalismo não dá dinheiro, que o mercado está acabando, que o jornalismo está acabando, mas isso é uma mentira, que eu fui descobrir só depois que eu já estava ansiosa e pensando até em fazer direito, só porque era de humanas e tudo mais. Para acabar com essa indecisão, eu fui falar com pessoas que realmente sabiam e não que só ficavam nos achismos, né? Procurei por professores de língua portuguesa, especialmente, ex-casperianos e repórteres. E isso de você procurar repórteres que se formaram em uma faculdade é importante não só na Casper, tá? Se você quiser entrar na USP, procura quem já estudou lá. Se você quer fazer a EMB, procura quem já estudou lá e chama essa pessoa para conversar, trocar uma ideia. Foi o que eu fiz. Eu chamei uma repórter, que eu conheci ela através de um amigo. Hoje em dia ela é do All Sports e ela é, tipo, uma das melhores de lá e ela fez a Casper. E eu chamei ela para conversar, ela me explicou toda a experiência dela e abriu os meus olhos, sabe? Eu falei, caramba, realmente não tá acabando o jornalismo. E uma coisa que me ajudou muito também foi o apoio dentro de casa. Mesmo com todos esses parentes falando para eu me tornar uma médica ou uma advogada, o meu pai e a minha mãe, eles sempre falaram para mim, filha, faz o que te faz feliz. Então é um privilégio, né, de eu ter uma família que me apoia, assim. Então uma dica também que eu dou para vocês é encontrarem apoio nas pessoas que realmente importam, sabe? Outra coisa também, a minha faculdade
Na verdade, o ensino médio, ele era muito focado nas faculdades públicas. Tinha toda essa pressão de que a gente precisava passar na FUVEST, só que a gente sabe que a concorrência é grande, né? Talvez não dê certo. E muita gente desvalorizava as faculdades particulares no meu ensino médio, principalmente professores. E aí eu fui, no próximo slide, eu coloquei o RUF, né? Que é o ranking de graduação da Folha. E aí eu fui pesquisar no RUF algumas faculdades e foi aí que eu vi a Casper. Ela está em 5º lugar nas melhores faculdades de comunicação no Brasil. A USP está logo ali em 4º. E se vocês forem ver no RUF, tem o Mackenzie, tem a Anhembi Morumbi, que ela está em 33º, que é uma posição muito boa, porque é 33º de todas as faculdades do Brasil, né? É importante lembrar isso. Então, se vocês também estiverem interessados, né, porque a Casper ela tem uma mensalidade bastante alta, a IMB ela é muito mais em conta e eu tenho vários amigos que estudaram lá e hoje eles estão super bem sucedidos. Então, é uma ótima opção para vocês também, fica a dica. No próximo slide, eu coloquei mais informações sobre o vestibular da Casper, para vocês terem uma noção. São 50 questões de múltipla escolha e só cai humanas. Não tem física, não tem química, não tem biologia, o que é uma coisa muito boa, mas não torna o vestibular mais fácil, tá, gente? Porque, por exemplo, nas atualidades, eles perguntam muito sobre política internacional, tá? É importante que a gente saiba da guerra comercial e outras coisas para fazer esse vestibular. É muito importante. Tem uma redação. A redação não é igual ao Enem, tipo introdução, desenvolvimento e conclusão. É um formato muito mais livre. Você pode fazer um artigo, eles te entregam uma folha que você pode escrever ela inteira na frente e no verso. Então é muito legal isso. E tem um grande peso na redação. Então é importante que vocês pratiquem, porque é metade da nota. E o ingresso pelo Enem é, infelizmente, só para as vagas remanescentes, né? Se sobrarem vagas dessas sendo noturno e sendo diurno, aí sim eles abrem para o Enem. Sobre o noturno e o diurno não tem diferença da mensalidade, mas tem um documento lá no site da Casper que a concorrência no noturno é menor. Então, se você se inscrever pelo noturno, é até melhor porque você tem mais chances de ingressar na faculdade. Eu entrei pelo noturno. Eu mudei porque eu precisei por conta do meu estágio, né? O horário, eu precisava trabalhar à noite, então eu tive que mudar para o diurno. No próximo slide também eu coloquei um ponto muito atrativo da Casper, que são as atividades extracurriculares. Lá a gente tem aí 5 núcleos, que é a revista Esquinas, a revista Casper, a Rádio Gazeta M, a Produtora Experimental e o Her Campus. Esses núcleos são muito importantes para participar. Se vocês pegarem o meu currículo, metade deles eu coloquei a experiência desses núcleos, porque eu já participei da Rádio Gazeta, fiz o processo seletivo, consegui ser monitora lá. A Produtora Experimental, você produz uma reportagem que ela é transmitida na TV Gazeta, acho que é aos domingos à noite. Então é muito legal para portfólio também, tá? É uma dica aí, em qualquer faculdade que vocês entrarem, é legal sim se jogar nessas atividades extracurriculares, é muito importante. Consegui vários estágios por conta disso. No próximo slide eu coloquei também um ponto muito importante, né? São as bolsas de estudo da Casper, elas são poucas, tá? No centro acadêmico e no coletivo África Casper, a gente está tentando implantar, conversar com a faculdade para que eles adotem o ProUni, porque a faculdade e o curso de comunicação, se vocês forem ver, ele é um pouco elitizado, porque é caro. Só que é muito importante que a gente tenha diversidade na comunicação, porque a comunicação é uma construção de imagem. E se a gente ficar falando pessoas iguais, falando para pessoas iguais, não vai ter essa diversificação na comunicação que é muito importante, né? Que a gente transmita mensagens diferentes, transmitam vivências diferentes. Então, por isso que a gente está tentando fazer isso. A primeira bolsa é a socioeconômica, você tem que mandar vários documentos para a central de bolsas da faculdade. É possível ganhar bolsa, sim. Eu tenho uma amiga que ela estuda lá com 70% de bolsa, só que assim, são muitos documentos, mas você consegue se você mandar eles certinhos e tudo mais. A bolsa por estagiar na faculdade, você tem que fazer um processo seletivo. Se eu não me engano, são 2 vagas que abrem para a TV Gazeta e para a Rádio Gazeta no ano. Então, essas pessoas que passam para esse estágio, elas ganham a bolsa integral, um VR e um VT, e elas também ganham o currículo, né? Porque você estagiar na TV Gazeta é bem legal.
E a bolsa como monitor, você ganha 50% de bolsa. Não é um estágio, mas é uma experiência muito legal na rádio, porque você vira praticamente um repórter e tudo mais. E a bolsa irmão, ela infelizmente é só 5%, e é só se você tiver um irmão estudando lá dentro, então não é muito atrativa. Sobre o mercado, no próximo slide, é muito legal falar disso, gente, porque aqueles meus parentes que estavam dando pitacos e tudo mais, eles não têm noção do mercado de jornalismo, né? Atualmente o mercado financeiro está procurando muito para os jornalistas, sim, o mercado financeiro, porque muitas corretoras de investimentos elas estão atrelando veículos a elas. O BTG comprou esses dias a Exame estava falindo e o BTG foi lá e comprou para focar nessa área de investimentos, então gera mais contratação de jornalistas. O universo político e jurídico também, principalmente com veículos alternativos. Se vocês procurarem o veículo J, ele é só voltado para o universo jurídico. E mesmo assim estão contratando jornalistas para falar disso. Porque muitas vezes os economistas e os advogados, eles têm a técnica, mas eles não sabem como se comunicar. E é aí que entra o jornalista. Assessores de imprensa, hoje em dia eu estagio como assessora, mesmo fazendo jornalismo, e agências de publicidade e marketing, às vezes elas preferem contratar o jornalista também, porque o curso é muito amplo, gente. Esse ano eu estou tendo aula de empreendedorismo, ano passado eu tive aula de economia e sim, eu faço jornalismo. Então a gente tem uma bagagem muito ampla. Por isso que as pessoas olham para o jornalista e querem, porque a gente sabe um pouco de tudo, entendeu? Agências de verificação estão crescendo muito, ainda mais com o momento político que a gente está passando. E para trabalhar nessas agências, os jornalistas também são muito, muito procurados. Influencers precisam de assessores de imprensa. Enfim, gente, o mercado é grande, sim. E por último, no próximo slide, eu coloquei uma frase do Nelson Mandela, que é: se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria linguagem, atinge o coração. E eu acho que isso representa muito aquilo que eu falei no começo, que quanto mais a gente diversificar a comunicação, mais pessoas a gente consegue atingir. Eu acho que é isso que acontece quando, por exemplo, a Maju Coutinho apresenta o jornal e mais meninas negras se identificam com ela, mais meninas negras querem fazer jornalismo e mais meninas negras querem passar a sua própria história. Então é muito importante que os comunicadores sejam diversificados para que as pessoas, né, que têm toda essa bagagem diferente do padrão que a gente está acostumado, também ganhem voz, também ganhem representatividade. E aí, no último slide, eu deixei os meus contatos. Se vocês quiserem me chamar no LinkedIn, me mandar um e-mail, me chamar no Face, fiquem à vontade, tá bom? Quem quiser tirar print, o momento é esse, tá? Muito obrigada, viu, Laís? De verdade. Gostei muito. Alguém tem alguma pergunta para a Laís? Alguma pergunta sobre a Casper? Se tiver, pode fazer agora. Se quiser depois fazer no final, também pode. Vamos ver. Dá um minutinho. Enquanto isso, eu já vou. Podem fazer, gente. Não tem problema nenhum, qualquer coisa. Qualquer pergunta, gente. Ficam aí à vontade. Às vezes o pessoal vai lembrando mais pro final também, né? Pode ir mandando aí no chat pra gente. Isso aí. Bom, fechou. Se alguém mandar a pergunta depois, eu vou salvar aqui. Opa, temos um elogio. Muito boa sua apresentação, Laís. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabriel. Vamos lá, então. Vamos. Que bom que você gostou. Agora com o Jonas, né? Jonas tá aí? Opa, acho que tá no final da apresentação dele. Estou sim. Opa, legal. Gente, esse é o Jonas, tá? Vou dar a fala para ele agora. Nosso representante da USP para jornalismo. Bora lá, Jonas, é sua. Então, gente, antes de tudo, queria agradecer o convite em participar dessa feira. Acho importantíssimo esse tipo de evento. E também agradecer a Laís, que está me acompanhando nessa mesa para falar de algo que a gente gosta, que é o jornalismo, né? Eu vou falar sobre o jornalismo na USP, vou falar sobre a minha trajetória, formas de ingresso, estrutura do curso, enfim. Pode passar. Antes de tudo, eu vou falar como eu
escolhi o jornalismo, qual foi a minha trajetória até a USP. Desde criança, eu sou de família pobre e acho que é importante dizer que a maioria da população pobre tem como principal meio de informação a televisão. Então, eu sou uma delas. E aí eu gostava muito de TV e acho que o jornalismo que eu mais consumia era o telejornalismo, sem dúvida alguma. Aí, no fundo, eu comecei a me preparar para o jornalismo antes da graduação. Incrivelmente, eu era uma pessoa de exatas, eu adorava matemática e eu já quis até ser professor de matemática no ensino fundamental. Isso acaba sendo até diferente, né? Então, refletindo sobre isso, quando eu estava indo para o ensino médio, eu percebi que eu queria mesmo jornalismo, porque eu também tinha feito até vídeos, eram flopados esses vídeos no YouTube, mas eu adorava produzir vídeos. Ninguém sabia da existência, mas eu adorava me ver, adorava editar, adorava isso e aquilo. Mas aí eu falei, eu quero fazer jornalismo. Só que quando eu estava indo para o ensino médio, eu percebi que eu tinha que criar hábitos de um jornalista. Então eu comecei a criar um blog para mim começar a escrever e também criei um hábito maior de leituras. Acho que é importante. E, enfim, eu fiz isso justamente para ver se era exatamente o que eu queria seguir na minha vida, que era o jornalismo. E aí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, mas eu fiz um técnico em informática, porque era um curso mais próximo de casa, uma ETEC perto de casa. Se eu pudesse, eu teria feito um curso técnico em multimídia. Acho que existe esse curso técnico, porque, de fato, era algo que eu queria. E aí, eu vim de escola pública. No terceiro ano do ensino médio, eu consegui fazer uma prova e entrar numa escola técnica, uma ETEC. Então, durante a minha vida inteira, até o segundo ano, eu fui de escola pública, e no terceiro ano eu consegui entrar numa escola técnica, e para mim foi um diferencial, porque os professores lá, eles eram um perfil totalmente diferente, eles incentivavam a gente a fazer vestibular, e isso foi muito bom. E aí, apesar disso, eu me formei no ensino médio em 2015, e no vestibular eu não consegui passar na onde que eu queria, que era a USP. Eu consegui, e então o que eu decidi foi fazer um ano de cursinho. E eu fiquei extremamente feliz quando eu descobri que existiam cursinhos públicos, cursinhos gratuitos. Eu fiz um curso popular, que é o curso da Poli, dentro da USP, da Escola Politécnica, não é aquele comercial que a gente conhece, que fica na Lapa, e sim dentro da USP, que era organizado por estudantes da Universidade, da Escola Politécnica, né, de Engenharia. Isso foi importantíssimo, porque depois que eu fiz o cursinho, eu passei no primeiro ano. Aliás, isso foi extremamente bom. Enfim, foi um ano difícil, mas eu consegui passar. Pode passar. Agora, eu vou falar sobre a forma de ingresso. A USP, ela finalmente aderiu às cotas, só que antes, ela aderiu às cotas em 2016, mas em alguns cursos e pelo Enem, pelo Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU. E o que acontece? Na FUVEST ainda não tinha cotas e eram alguns cursos que aderiram. O jornalismo, ele aderiu às cotas em 2017 e foi pelo Enem também. A FUVEST aderiu de fato às cotas em 2018, quando vagas para cotistas passaram também pela FUVEST. Antigamente era só o SISU em 2016, 2017, e aí em 2018 teve ambas portas para ingressar em jornalismo. O que eu ia falar é que muita gente fica se perguntando qual é mais fácil, o FUVEST ou o Enem. Eu acho que o segredo é o seguinte, gente, vocês precisam fazer essas provas antigas, vocês precisam dominar o formato dessas provas. É importantíssimo que vocês tenham esse domínio. Porque eu não passei na FUVEST, eu passei pelo Enem, mas eu tenho um grande motivo. Eu só estudei Enem, eu só estudei o formato do Enem,
às vezes você tem todo o conhecimento do mundo, só que você não consegue dominar o formato da prova. Então é importantíssimo que vocês dominem. E isso fez o diferencial. O Enem, ele pesa muito a redação, é importante que vocês também façam. E antes de tudo, também é importante que vocês leiam os editais dos 2 vestibulares. É importante, importantíssimo. Porque o Enem, por exemplo, ele tem ele tem notas mínimas para cada área de estudo. Eu lembro que no meu ano que eu ingressei, em 2017, as notas mínimas eram 500. E eu sabia disso porque durante o ano do cursinho eu pesquisava muito sobre o Enem e sobre essa possibilidade. Até porque eu faço parte da primeira turma de jornalismo de cotistas da USP. E isso fez. Então, tipo, quando eu entrei na USP, ninguém era cotista antes de mim. Eu sou o início dessa nova geração. Isso é muito positivo. E aí, o que eu sabia que eu dominava matemática. O ano de cursinho eu não estudei matemática porque eu me garantia no Enem. Eu só estudei o que eu tinha mais dificuldade, que era as ciências da natureza. Então, acho que tem que ter essa autoavaliação do que você tem mais dificuldade e do que você domina. E você também tem que saber as notas mínimas, né? E aí, a FUVEST, eu realmente deixei muito de lado a FUVEST. Eu apliquei todas as minhas fichas no Enem e deu super certo. Mas eu não aconselho, acho que vocês têm que ir com tudo, fazer todas as provas anteriores, porque isso é importantíssimo. E aqui eu mostrei, né, a grade matutino e noturno, que são os horários. O que eu esqueci de dizer é que o matutino tem 8 semestres e o noturno tem 9 semestres do curso. No final é tudo a mesma coisa, porque o pessoal, o pessoal do matutino vai para o noturno porque precisa estagiar. Há sempre essa locomoção, e o que eu ia dizer é que o noturno é menos concorrido, acho que em todos os cursos. Mas é super de boas, porque eu também sou do noturno. Acho que pode passar. Tá, a estrutura do curso, acho que o que tem que ser destacado no curso de jornalismo é que a gente tem muitos jornais laboratórios, que a gente, na nossa graduação, a gente tem que fazer o Jornal da USP, o Jornal do Campus, Notícias do Jardim São Remo, Agência Universitária de Notícias e o Claro. O Jornal do Campus, ele é para o campus universitário, e ele é impresso e digital. O Notícias do Jardim São Remo, ele é muito interessante porque a gente faz um jornal para uma favela, uma comunidade ao lado da USP, ela é a São Remo, e a gente já faz isso no primeiro ano para acabar com todos os estereótipos de que o jornalismo na USP é muito teórico, porque não é. E o Notícias do Jardim São Remo, Agência Universitária de Notícias, cada estudante fica responsável por uma instituição da USP e cobre as produções científicas. Tem gente que vai cobrir o que tem sido produzido na faculdade de medicina, outros que fazem matérias sobre a faculdade de letras e ciências humanas, que é a FEFELESH, etc. Tem vários institutos, e então isso é muito positivo para quem quer fazer, quem gosta de ciência e jornalismo científico, a USP é um ponto importantíssimo. E, claro, a gente também tem contato com vários formatos na nossa graduação. Esse é um podcast que eu fiz. E o que eu quero dizer é que a estrutura do curso é muito interessante, porque nos 2 primeiros anos a gente tem mais um conteúdo teórico, mas não deixa de lado a prática, tanto que a gente faz Notícias do Jardim São Remo. Já no primeiro ano, a gente é repórter, a gente é jornaleiro, e, enfim, porque a gente faz o jornal do zero e depois a gente vai entregar para a comunidade ao lado da USP. É uma experiência muito incrível. O que eu ia falar? Tá. A gente também tem a possibilidade, a gente também tem na nossa grade cursos de disciplinas de radiojornalismo, telejornalismo. No caso da radiojornalismo, nossas produções são exibidas na Rádio USP, a frequência 93,7, caso queiram visualizar. Agora, da extracurricular, tem muitos projetos que a gente pode participar. A principal delas é a empresa Júnior, porque é a empresa de jornalismo empresa de jornalismo da Faculdade de Jornalismo da USP. Se chama Jornalismo Júnior. Se vocês que têm interesse em cursar jornalismo, vocês precisam ir lá, dar uma olhada, porque eles também fazem evento ao longo do ano, e é aberto, então dá para vocês participarem. A empresa Júnior é uma organização da estudantes da USP,
o pessoal, o veterano geralmente é o que gere que participa da gestão, e os estudantes do primeiro ano, os calouros, eles geralmente são repórteres, e não tem, tipo, uma prova de seleção, todo mundo participa no primeiro ano, todo mundo participa, e lá você tem, e acho que dá para generalizar aqui que a maioria teve o primeiro texto publicado pela empresa Júnior, e é muito, muito legal, muito, muito legal. E aí eu convido vocês a irem nas redes sociais, colocar jornalismo júnior ECA USP, porque lá vocês vão ter mais informações. Mas é isso, a gente tem contato muito grande no mercado de trabalho com a empresa Júnior. Além disso, a gente tem iniciação científica, essas possibilidades de pesquisar algo sobre jornalismo ou qualquer área, na verdade. Eu, por exemplo, estou fazendo uma iniciação científica sobre a relação da internet com a TV, são coisas que eu gosto. E também tem a questão do intercâmbio, que é extremamente possível. A USP fornece vagas para várias faculdades do mundo, e com bolsa, vocês ganham bolsa. E outra coisa que é muito legal, porque também, ao mesmo tempo que estudantes da USP saem do Brasil para cursar um semestre em outra universidade fora, também há muitos estudantes que visitam a gente, que ficam um semestre com a gente. Às vezes você está andando com alguém da França. Isso é muito legal, essa integração. Além das entidades da ECA, né, acho que eu não sei se eu disse, mas a USP, o jornalismo, o curso fica na Escola de Comunicações e Artes. A USP é dividida por institutos, e aí o jornalismo fica na Escola de Comunicações e Artes. E o departamento que a gente fica é o departamento de jornalismo e editoração. A gente divide com o pessoal de editoração, e é muito legal porque, no fundo, a gente vai ficar mais na ECA. Na ECA, a gente vai ter a gente vai viver na ECA. Enfim, gente, e também tem todas as vantagens de ser estudante da USP, porque geralmente a gente vai se concentrar na ECA, mas isso não impede que a gente também transite em outros departamentos, em outras faculdades da USP. Até porque a gente tem que cumprir 20 créditos de optativas, que, na verdade, permite que a gente faça disciplinas em outras faculdades. A gente pode fazer disciplina em medicina, a gente pode fazer disciplina em história, por exemplo. E a gente é meio que obrigado, a gente pode fazer 20 créditos. Pode passar. E complementando a formação. Eu usei esse print de um post do Bonner. Por quê? Não sei se vocês sabiam, mas o William Bonner não se formou. Eu não sei se vocês sabiam, mas o William Bonner se formou na USP, mas não se formou em jornalismo, se formou em publicidade. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é importante que a gente tenha autonomia e também faça estágios. É importantíssimo a gente fazer estágio. Na minha opinião, acho que os estágios moldam a nossa formação, porque tudo bem você se formar em uma universidade, todo mundo acha excelente, mas geralmente em processo seletivo não envolver seu histórico, os estágios são importantíssimos. E não sei se vocês também veem, mas não sei se é permitido, mas acho que estágio não pode exigir que vocês tenham experiência, mas geralmente eles exigem. E essas experiências a gente desenvolve na nossa graduação, os projetos que eu já falei, que a Laís já falou, os projetos extracurriculares, e é importantíssimo que a gente também desenvolva coisas para da graduação, né? Você, quando entra na USP, você vive a USP, você respira a USP, você tem muitas coisas que você começa a fazer lá e você não sabe que você gosta. E aí, o que eu ia falar é que é bom termos o hábito de participar de eventos, de fazer cursos fora. A gente não consegue ver tudo que a gente queria. A graduação vai nos impondo isso, porque a grande maioria dos professores não tem um perfil de ensinar tecnicamente. Isso pode ser visto de maneira negativa, mas também pode ser vista como positiva, porque a gente vai ganhando autonomia e independência. E um exemplo disso é a cobertura do coronavírus, em que a gente vê que muitos jornalistas de esporte estavam cobrindo saúde.
No fundo, na nossa formação, a gente vai ser jornalista, independentemente da área que a gente escolher, e lá no fundo a gente vai poder falar sobre vários temas. É importante que a gente também crie essa independência de procurar cursos por fora. Explicar o print que eu coloquei aqui, né? Porque o Bonner, ele fez publicidade, mas ele fez estágios em jornalismo, não é à toa que ele atua como jornalista, e é importante fazer cursos por fora e a gente faça estágio, porque eles fazem a diferença, eles fazem muita diferença. Não sei se eu tô enrolando, mas é isso, pode passar. Aí eu quero falar do mercado, eu usei esse GIF e queria fazer uma analogia muito sanguínea. Vocês que estão no vestibular, acho que vocês passaram por isso, sabem que tipo, consegue doar sangue para os outros tipos sanguíneos, mas não consegue receber de outros tipos. Ele consegue receber do próprio tipo sanguíneo. Ele consegue atuar em áreas que geralmente são para esse tipo de formação, publicidade, relações públicas, audiovisual. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que começou a estagiar numa rádio e eles pediram para ela divulgar uma outra vaga de estágio que era voltada lá para publicidade, mas eles pediram para divulgar para o curso de jornalismo, porque eles falaram que o pessoal de jornalismo sabe escrever bem. E onde eu estagio, tem muita gente que trabalha com audiovisual, mas é formado em jornalismo. E além do fato de que a assessoria de comunicação, que é voltada para relações públicas, tem muita gente de jornalismo. Então, acho que isso não acontece o inverso, né? Eu falei do Bonner, isso pode até soar contraditório, mas, de fato, isso é raríssimo. O Bonner, ele se formou no final da década de 80 e é um era uma outra época, né? Então, eu acho que o jornalismo ele consegue migrar para essas áreas, mas o inverso não acontece. O que eu ia falar, gente, é que o curso de jornalismo da USP, desde 2017, ele deixou de ter uma habilitação de comunicação social e agora é um bacharelado em jornalismo. Mudou o nome e mudou um pouco a grade, mas, assim, praticamente é a mesma coisa. Então, a gente ainda tem essa liberdade de migrar para as outras áreas de comunicação social. Além disso, gente, vocês podem estar com dúvida, se eu faço história ou jornalismo. No jornalismo, você pode ser um jornalista e estudar história, sabe? Você vai conseguir ter uma formação ampla por causa das optativas, você vai conseguir fazer disciplinas fora. Então, você vai ter uma formação bem ampla e o jornalismo não te limita. Você pode gostar de química e fazer jornalismo, aí você pode se especificar em jornalismo científico. Isso, sabe, é bem amplo mesmo, não se limite, e acho que é um diferencial. Pode passar. E aí, acho que esse é o meu último slide. Eu queria, na verdade, mostrar aqui um slide que eu peguei do Atlas da Notícia, um mapa sobre desertos de notícia no Brasil, que são municípios que não têm veículos de notícias locais. E aí a gente percebe que onde tem mais veículos é São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é um fato. E aí a gente pode interpretar de duas formas esse dado, porque a gente pode pensar que lá em São Paulo e Rio é mais saturado, então tem mais jornalistas e menos oportunidades, ou que tem mais veículos e te permite mais oportunidades. Isso é extremamente possível. Mas também a gente pode perceber que em outros locais, veículos de notícia, mas aí você pode perceber que talvez, se você tiver dinheiro, fundar um veículo lá, você não vai ter concorrência. Então, assim, é também uma forma de vocês perceberem o mercado do jornalismo e refletirem, né? Eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade muito legal de ouvir alguém estudando jornalismo na USP e na Casper. São duas faculdades muito tradicionais no jornalismo
E com certeza vocês conhecem alguém que se formou ou na USP ou na Casper, no jornalismo. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado. Estou aqui disponível para... Nossa, gente, eu passei do meu tempo, desculpa. Mas quem quiser tirar dúvidas comigo, aqui está meu e-mail, minhas redes sociais é sempre o mesmo @. E, enfim, muito obrigado pela oportunidade, gente. Desculpa por passar do tempo.